da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Apocalipse, capítulo 3. Que está sendo justamente a sequência que o Senhor está nos dando. E veja, Apocalipse 3, 10. A igreja de Filadélfia é aquela a qual o Senhor diz: porque guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro. Veja, é palavra do Senhor. Também eu te guardarei da hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar aos habitantes da terra. A comunidade de Filadélfia é aquela comunidade a qual o Senhor segreda o seguinte: venho em breve. Venho em breve. Nós somos e queremos ser cada vez mais a igreja de Filadélfia. Nós queremos deixar de ser igreja de Laodiceia e nos tornarmos cada vez mais a igreja fiel de Filadélfia, a igreja dos irmãos que se amam de Filadélfia, a igreja a quem o Senhor diz: venho em breve, e nós acolhemos. A igreja a quem o Senhor diz: eu te guardarei na hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar aos habitantes da terra. Nós queremos ser esta igreja. E para isso, irmãos, nós precisamos compreender certas coisas. E nós não podemos ignorar certas coisas. Veja, nós estamos ainda simplesmente arranhando essas verdades. Haverá momentos em que o Senhor vai nos levar a maior profundidade ainda no conhecimento dessas realidades. Mas nós já estamos penetrando nessas realidades. Nós somos a geração que prepara a volta do Senhor, que prepara a segunda vinda de Jesus. E para nós compreendermos bem isso, você se lembra bem daquela parábola do joio e do trigo? O pai de família saiu plantando, semeando o trigo. De noite, na hora do descanso, veio o inimigo dele, e semeou furtivamente o joio no meio do trigo. Quem percebeu foram os empregados. Quando o joio começou a brotar, e foram correndo ao Senhor, ao pai de família, perguntando: mas o Senhor não semeou boa semente, semente de trigo no nosso campo? Sim, disse o pai. E de onde veio então o joio? Daí que o Senhor percebeu e disse: foi o meu inimigo, foi o meu inimigo. Meus irmãos, a nossa geração passou por isso. Veja, porque o Senhor decretou derramar sobre a nossa geração a coisa mais preciosa que Ele tinha, que é o seu Espírito Santo. Porque o Senhor escolheu a nossa geração para ser agraciada com esse grande dom, com esse presente que foi o derramamento do Espírito. Eu quero repetir: não houve mais na igreja um derramamento igual àquele que houve no começo da igreja, a não ser o que está havendo agora na nossa geração, que houve e que está havendo na nossa geração. Então, porque o Senhor tinha escolhido a nossa geração para ser agraciada dessa forma, o inimigo de Deus, inimigo nosso, veio furtivamente e semeou sobre a nossa geração o joio. E é importante que você saiba disso.
que você compreenda certas coisas que em geral as pessoas não conseguem compreender. Por esta razão, a nossa geração é uma geração misturada. Por um lado, nós somos uma geração bem-aventurada. Bem-aventurada. Gente, nunca houve tanta conversão como nos tempos de hoje. Não é verdade que antigamente conversão era questão de notícia? Escrevia-se até livros quando uma pessoa se convertia. E hoje, graças a Deus, nós somos a maior demonstração de como o Senhor está convertendo, e como Ele quer converter mais gente ainda. Mais ainda, nunca houve tanta santidade na igreja como nos nossos tempos. E o bonito é isso. Não é a santidade nos mosteiros, não é a santidade nos conventos, lá também a santidade. Mas é a santidade dos fiéis cristãos, é a santidade de vocês, é a santidade de mães de família, é a santidade de pais de família, é a santidade de jovens. Claro, uma santidade suada, uma santidade buscada a duro preço, uma santidade sofrida, mas é uma santidade real. Nós não podemos negar, nós padres que temos conhecimento, que ouvimos vocês, que ouvimos as confissões de vocês, que ouvimos também as fraquezas de vocês, que ouvimos as quedas de vocês e as misérias de vocês, mas que ouvimos também e vemos também com os nossos olhos tudo o que o Senhor faz por vocês. Nós não podemos negar, vocês são uma geração santa. Não tira o corpo, não. Não fica dizendo eu não sou, o padre está enfeitando muito, eu não sou. Não tira o corpo, eu estou dizendo para você também. Você é de uma geração santa, eu quero repetir, uma santidade suada, sofrida. Uma santidade que não é mole de ser conquistada. Gente, para ser trigo nos nossos tempos, para estar de cabeça erguida no meio de tanto joio, não é mole, não é fácil. Mas nós, padres, que estamos no meio de vocês, que ouvimos vocês, que ouvimos as confidências de vocês, que ouvimos as confissões de vocês, que conhecemos as fraquezas de vocês, nós conhecemos também e louvamos a Deus e bendizemos a Deus pela santidade de homens, pela santidade de pais de família, pela santidade de profissionais. Santidade. Claro, nós reconhecemos que muitos foram tirados do lodo, foram tirados da sarjeta, muitos foram tirados do vício, muitos foram tirados da prostituição, do adultério. Foram tirados, mas foram resgatados pelo Senhor, foram transformados pelo Senhor, estão sendo curados pelo Senhor, estão sendo transformados pelo Senhor e têm sido homens santos, têm sido pais de família santos. Nós podemos constatar, eu posso constatar e dizer, de rapazes santos, para os quais não tem sido fácil viver a pureza, para os quais não tem sido fácil viver a castidade, para os quais não tem sido fácil viver uma sexualidade dentro dos caminhos do Senhor. Mas são jovens que lutam, são jovens que caem também, mas são jovens que lutam, que buscam, são rapazes que precisam de grande têmpera para se conservarem puros, santos. Mas nós temos que testemunhar, todos nós padres, que ouvimos a vocês, rapazes. Louvado seja Deus por vocês. Nós sabemos também das fraquezas de vocês, nós sabemos também das quedas de vocês, mas nós sabemos da santidade de vocês. Para dizer a verdade, a santidade não é de vocês, nem de vocês homens casados, nem de vocês jovens. A santidade é do Espírito Santo em vocês, mas vocês acabam sendo agraciados, vocês têm essa santidade. Nós nunca vimos tantos santos e tanta santidade na igreja como nós estamos vendo nos tempos de hoje. Nós não podemos negar a santidade em muitas mães de família. Não podemos negar. Com todo o sacrifício, com toda a luta, e muitas vezes aguentando o marido, muitas vezes aguentando a infidelidade do marido, a prostituição do marido, o adultério do marido, a infidelidade do marido, às vezes as brutalidades do marido, no passado, no presente, aguentando bebedeira do marido, aguentando tudo isso. Aguentando o filho, aguentando filha, revolta de filho, problemas de filhos, uma santidade dolorida, sofrida, mas nós não podemos negar a santidade de muitas mães de família. Vocês
são essas santas. Claro, e a santidade de Deus é a santidade do Espírito Santo em vocês, mas vocês são. Quando a gente vê a lua, de modo especial a lua cheia, toda ela iluminada e resplandecendo, nós não podemos negar a claridade da lua. Claro, não é uma claridade própria dela. A claridade da lua é a claridade do sol. É o sol que joga a sua luz sobre a lua e a lua reflete. Mas nós não podemos negar que a claridade do sol está iluminando a lua e a lua está resplandecendo lindamente na noite. Nós não podemos negar que hoje a santidade de Deus resplandece nos rostos e nos corações de vocês. Nós não podemos negar. Aplauda, por favor, aplauda. Você não quer aplaudir, mas aplauda. Nós não podemos negar essa santidade. É a santidade de Deus resplandecendo em vocês. E assim como no rosto e no coração de vocês, mulheres, mães de família, a santidade de Deus no coração e no rosto de muitas jovens, de muitas moças, para as quais não tem sido fácil viver a pobreza, não tem sido fácil viver a pureza, não tem sido fácil viver a castidade, não tem sido fácil. Passam até por tolas, por bobas diante das colegas. A tentação é imensa, a atração é imensa, as solicitações são muitas. Nós conhecemos também as fraquezas de vocês, meninas. Nós conhecemos também os erros e as quedas de vocês. Mas nós conhecemos e não podemos negar a santidade em vocês. A santidade de Deus, do Deus que é santo em vocês. Nós não podemos negar no semblante, no coração de vocês, meninas, a santidade de Maria. Não podemos negar a santidade de Maria no rosto e no coração de vocês, mulheres. Não podemos negar a santidade, a pureza de José em vocês, homens casados, em vocês jovens. Gente, nunca houve tanta santidade na igreja como nos nossos tempos. E por isso também, graças a Deus, nunca houve tanto apostolado na igreja. Nós comentamos durante o intervalo, até o Tatá falava em termos de aflição. Bem-aventurados os aflitos, mas aflitos, não aflitos por causa de qualquer coisa, não aflitos por causa de problemas, mas aquela aflição santa, aquela aflição bem-aventurada, que a gente não se aguenta e é impulsionado, é como que obrigado a ir. Há urgência dentro de nós, há como uma pressa dentro de nós, há uma febre, entenda isso, há uma febre dentro de nós, nos impulsionando e nos levando. Nós não aguentamos ficar parados, graças a Deus, nós não aguentamos. Vocês, leigos, não aguentam ficar parados. Nós padres que vemos isso, só podemos dar glória ao Senhor e dizemos a vocês, é isto mesmo, e façam mais, e entreguem-se mais, e organizem-se mais. Claro, não é desobedecer, mas insistam com os próprios padres, rompam as barreiras, rompam as dificuldades. Eu sei que a gente padre, de modo especial aqueles padres que gostam das coisas todas certinhas, todas arrumadinhas e tal, tudo organizadinho, né? Quando vê a paróquia dele assim como que revolucionada por leigos sem, como eles dizem, sem instrução, sem conhecimento, sem teologia, sem pastoral e tal, mas que estão revolucionando, os padres não sabem o que fazer e querem segurar por todos os lados. É claro, sem desobediência, pelo contrário, amando muito, mas rompam as barreiras, rompam as dificuldades, caminhem junto com os sacerdotes e ajude-os a entender a hora de graça que nós estamos vivendo. É a hora do leigo, é a hora do apostolado, é a hora realmente desta santa aflição, de bem-aventurados os aflitos, aqueles que são de coração aflito, essa aflição de ir e de evangelizar, essa urgência que existe dentro de nós, essa febre santa de irmos, de falar de Jesus, de evangelizar, de levar transformação. E em todos os campos, é com os jovens, é com as crianças, é na catequese, é nos outros movimentos e pastorais, é com os presos na pastoral carcerária,
é com a juventude, é na recuperação de jovens viciados, é na música, é no teatro, é na representação, é na dança, é com os casais, é com os noivos, é escrevendo livros, é fazendo arte para evangelizar. Meus irmãos, são muitas coisas. Façam, vivam. Nunca houve tanto apostolado na igreja como está havendo nos nossos tempos. Nunca houve tanta oração. Nunca houve tanta oração. Nós somos uma geração bem-aventurada, porque, graças a Deus, oramos muito. Claro, precisamos orar mais ainda, e mais gente precisa orar, mais gente na igreja precisa orar, mas nós não podemos negar, vocês são homens e mulheres de oração. No passado nós não éramos, hoje somos, e vocês leigos estão continuamente dando lições a nós. Vocês pais de família que trabalham o dia inteiro, que têm tantas ocupações, que têm que suar a camisa para sustentar a família, mas que também trabalham na igreja, que também trabalham nos grupos e que também rezam de madrugada, que rezam na hora do almoço, que rezam ao entardecer, que rezam em casa, que rezam às vezes até mesmo no banheiro, porque não tem outro lugar para rezar. Vocês rezam, vocês nos dão lição de oração. Vocês mães de família com tanta ocupação em casa, com filho, com marido, com casa, vocês rezam, vocês são mulheres de oração, louvado seja Deus. Vocês jovens são rapazes e moças de oração. Nunca houve tanta oração na igreja. Meus irmãos, a nossa geração é uma geração linda. A nossa geração é uma geração bem-aventurada. E com isso tudo, com essa graça toda, com esses dons todos do Espírito, a nossa geração recebeu tudo isso para preparar o povo, para preparar os nossos irmãos para a segunda vinda de Jesus. Mas, aliás, antes do mas, a grande graça dos nossos tempos é isso: de dia para dia, mais pessoas são batizadas no Espírito Santo. É certo que hoje, que é sábado, em muitos lugares desse Brasil e desta América Latina, em muitos lugares deste mundo, graças a Deus, muitíssimas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vocês entenderam? E a cada dia isso está acontecendo. E de modo especial nos finais de semana. Claro, não é só nos finais de semana, mas de modo especial nos finais de semana, onde acontecem experiências de oração, onde acontecem encontros, onde acontecem retiros, com mil nomes. Mas em todos esses lugares do mundo inteiro, quantas e quantas pessoas a cada fim de semana são batizados no Espírito Santo? De ontem para hoje, ou de hoje cedo, quando nós começamos, até agora, quantas pessoas neste mundo de Deus foram batizadas no Espírito Santo? E nunca houve isso. E claro, não é somente em fim de semana, de dia para dia, mais pessoas têm sido batizadas no Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo estão aí. E que lindo, mais pessoas oram na linguagem dos anjos. Mais pessoas oram na linguagem dos anjos, mais pessoas oram em línguas. Eu quero falar um pouco para você a respeito disso. Meus irmãos, quando nós oramos em línguas, nós estamos orando na linguagem dos... É o que São Paulo diz. Orar em línguas é orar na linguagem dos anjos. Por esta razão, quando nós oramos em línguas, os anjos vêm. Eles são atraídos quando nós oramos e cantamos em línguas, onde quer que nós estejamos. Não é só em grandes assembleias como essa, não é somente nos nossos grupos de oração, mas em qualquer lugar. Quando você está sozinho na sua casa, no tanque, quando você está na sua oficina, quando você está andando de carro, quando você está andando pela roça, subindo pelo canavial ou subindo pelo cafezal, e orando e cantando em línguas, os anjos vêm. Os anjos vêm e eles se associam à nossa oração.
eles se unem à nossa oração, e eles oram conosco, eles cantam conosco, eles reforçam o nosso canto. Se nós tivéssemos olhos para ver esse espetáculo, meus irmãos, que lindo seria. Mas na verdade, que lindo que é que a gente não tem olhos para ver, não tem sentidos para poder ver isso, mas que os anjos estão, graças a Deus. Eu vou lhes contar uma experiênciazinha assim. Eu com frequência uso mel, né, por causa da minha garganta, que é o meu instrumento de trabalho. Eu nem entendo por que é que hoje eu estou com essa voz desse jeito. Não era para ser. Eu sei que existe um outro que queria que eu impedisse de falar a vocês, mas pela graça de Deus eu estou falando. Vocês estão vendo que de palestra para palestra parece que vai acabar a minha voz, mas pela graça de Deus não acaba não. Eu confidenciava isso ao Tatá, ele disse: olha padre, o que o Senhor nos diz é isto, que o próprio Jesus assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado. Essa é uma condição humana. Também ser atacado na sua voz é o seu instrumento de trabalho, é o seu instrumento de falar do Senhor. Se Jesus assumiu a condição humana, toda a condição humana, menos o pecado, nós também assumimos a mesma condição. Então não era para eu estar com a voz desse jeito. Eu sei que é um ataque ferrado, ferrenho em cima de mim, para me impedir de falar, mas eu não vou parar de falar, até que o Senhor queira que eu fale, eu vou falar. Mas porque justamente a voz é o meu instrumento, é o instrumento para eu servir o Senhor, eu uso muito mel. Eu tinha lá em casa um litro de mel, já no finzinho, e quando está no final, de modo especial, quando começa a açucarar, você vira o vidro e não sai, né? Eu queria não perder aquele finalzinho do mel, então eu fiz uma coisa que me haviam ensinado, que a gente colocar aquele mel em banho-maria, né, para ele voltar a ficar líquido, eu consegui tirar o vidro e aproveitar aquele restante de mel. E para não estourar o vidro, eu coloquei o litro de mel dentro da água fria ainda, coloquei em cima do fogão e deixei lá a água esquentando. Eu sabia que ia demorar pelo menos uns 10 minutos para aquela água se aquecer, ferver, e assim o mel liquidificar. E fui para o meu quarto trabalhar. Gente, quando eu voltei, eu não consegui entrar na cozinha. Abelha por tudo que é lado. Eu não imaginava que havia tanta abelha ali na... Eu não via abelha por ali. Nossa, claro, é um quintal, tem árvores e tal, mas eu nunca tinha reparado que nós não temos criação de abelha. E abelhas de tudo que é tipo, desde a abelhinha silvestre até essas abelhas mais cultivadas, abelha de tudo que é jeito. Eu não pude entrar no quarto, na cozinha. Foi com custo que, pegando uma toalha em cima de mim, com muito medo, eu cheguei até o fogão de gás, desliguei e dei no pé, né? E quando eu voltei, não pude aproveitar o mel, porque tinha entrado tanta abelha dentro do litro de mel, né, que tinha mais abelha já morta dentro do vidro de mel do que mel mesmo. Eu tive que perder aquele resto de mel. Mas uma grande coisa eu aprendi, por causa do cheiro do mel. Claro, na hora que o mel começou a se esquentar, recendeu aquele cheiro. As abelhas vieram de todos os cantos. Gente, é assim. Quando nós cantamos e oramos na linguagem dos anjos, os anjos vêm, muito mais do que as abelhas. Há um grupo, há pessoas orando na linguagem deles, cantando na linguagem deles. Então eles vêm correndo e cantam conosco e oram conosco. Eu não lhes estou contando histórias de carochinha, eu não estou fazendo poesia romântica para vocês, não. Eu estou lhes dizendo uma linda realidade que nós precisamos saber. E eles então oram conosco, eles adoram conosco, eles louvam conosco, eles pedem conosco, eles intercedem conosco. A oração que o Espírito está fazendo em nós, eles fazem também.
Claro, é o Espírito que ora em nós, a linguagem é que é dos anjos, mas quem ora em nós é o Espírito. E os anjos então vêm e eles reforçam, e a mesma oração que o Espírito faz em nós, eles fazem também. Você já imaginou o que é uma assembleia quando ora e quando canta em línguas? Você já imaginou o que é nós sozinhos, no nosso quarto, no nosso escritório, ou na cozinha, ou no tanque, ou na máquina, ou no campo, ou andando de carro, nós orando e cantando em línguas? Você não imagina, se você pudesse ver, você ia ficar assustado mais do que eu fiquei assustado vendo as abelhas, se você visse a quantidade de anjos que estão orando e cantando com você. Gente, esta é uma linda, é uma maravilhosa realidade, e eles reforçam a nossa oração. É a própria comunhão dos santos acontecendo, é o céu e a terra se unindo naquela oração. E mais ainda, quando os anjos vêm e oram conosco e reforçam a nossa oração, eles começam a lutar conosco no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual nós não temos visão e nós não temos capacidade, não temos. Mas os espíritos têm, os anjos são espíritos, espíritos de Deus, espíritos obedientes a Deus, servos de Deus. Estão também muitas vezes a nosso serviço. Deus os coloca tantas vezes a nosso serviço, porque somos filhos amados, queridos de Deus. Então quando os anjos vêm e cantam conosco, na oração e no cântico em línguas, eles entram em ação, lutando a nosso favor contra os espíritos malignos que estão ali. Não é para nós nos assustarmos, não é para nós nos assustarmos. Você duvida que existem micróbios em você? Mas claro que tem. Tem micróbio no ar ao seu redor, tem micróbio debaixo do seu sapato, e não só debaixo do seu sapato, na sua meia tem micróbio, na sua pele tem micróbio, no seu suor tem micróbio, na sua saliva tem micróbio, nas suas narinas tem micróbios, estão aí. É que graças a Deus nós temos também defesas orgânicas. Quando as defesas orgânicas baixam, os micróbios nos pegam e aí vem as doenças, não é isso? Da mesma forma, gente, as forças espirituais do mal estão aí por todo lado. São Paulo nos alerta, você conhece muito bem, Efésios 6, eu não vou pegar aqui, mas ele diz claro para nós que a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas a nossa luta é contra os poderes do mal, é contra esses espíritos malignos espalhados nos ares, por todos os lados. E os anjos então entram em ação para a nossa defesa. Mais ainda, o inimigo gosta de se aninhar em situações, assim como os micróbios, os vírus, as bactérias precisam de um ambiente propício, de um clima propício para eles, até às vezes a quantidade correta de calor para eles sobreviverem e se multiplicarem. Igualmente, os espíritos malignos precisam de um ambiente propício, e eles são mestres em criar e aproveitar esses ambientes. Então, se na sua casa, ou na sua firma, ou no seu grupo, ou lá naquela tal pastoral onde você está, a desavença, a rixa, a briga, a disse que me disse, a competição, as rivalidades, é claro, está um ambiente propício para os inimigos estarem lá rondando para cá e para lá, e aumentando a rivalidade, e aumentando as brigas, e aumentando a competição, e aumentando o mal-estar, e aumentando as divisões. Percebe? E ele está ali. Se lá na sua fábrica há um ambiente do pessoal com tapiada suja, e deixar lá cartazes e revista pornográfica passar, se a linguagem, se a boca do pessoal é suja, pornográfica, maliciosa, é claro que esse é um ambiente mais do que propício para bactérias espirituais se multiplicarem, onde há ambiente de ódio, de rancor, seja em casa, seja no serviço,
Onde há ambiente de ressentimento, de mágoa, os inimigos estão lá, pululando ali. Se nós pudéssemos ver como esses vermes, são verdadeiros vermes, mas espirituais, como eles crescem ali, como eles se multiplicam ali, e como eles acabam com a gente, como eles provocam situações de pecado, como eles arrasam conosco. Onde existe maus pensamentos, maus desejos, malícia em nós, fantasias pornográficas, o inimigo está lá, aninhado, se aproveitando. E graças a Deus, quando nós oramos e cantamos em línguas, os anjos vêm e eles se põem em luta, eles sabem onde entrar, eles entram nesses meandros, eles vão rente lá, naqueles esconderijos onde os inimigos estão escondidos, para atacá-los direto, para tocá-los rijo. Eles vão lá direto, nós nem sabemos. A gente vem muitas vezes do trabalho, da escola, da própria família, trazendo até consigo um ambiente propício para não sei quantas bactérias espirituais malignas. Mas graças a Deus, na hora que nós vamos para o grupo, graças a Deus, quando nós começamos a orar e a cantar em línguas de maneira especial, não é só em línguas, mas de modo especial, quando oramos e cantamos em línguas, os anjos se põem em batalha a nosso favor, para debelar aquela multidão de espíritos maldosos, malignos, nocivos, que estão acabando com a gente. Então, graças a Deus, é uma coisa preciosa. E veja, eu quero dar graças a Deus, porque hoje na igreja há multidões e multidões de pessoas que oram e que cantam em línguas. Então, por favor, por amor de Deus, por amor de você mesmo, por amor da sua família, por amor da sua comunidade, por amor da sua paróquia, por amor da igreja, cantem e orem em línguas, por favor. Por favor, não se segurem, não se freiem. Claro, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter prudência, mas prudência não é frear tudo, prudência não é dizer não a tudo, prudência não é deixar de usar os dons, prudência não é de deixar definitivamente de orar e de cantar em línguas. Prudência está ligada à sabedoria, e não ao medo, e não aos receios, e não às proibições do passado, e não aos ataques que nós sofremos no passado. A prudência não está ligada aos sofrimentos que nós tivemos, aos ataques que tivemos no passado, não. Prudência é simplesmente prudência, e a prudência deve andar junto com a sabedoria. A prudência não é frear. Pelo contrário, os nossos núcleos, eu não sei se vocês chamam assim, mas aquele grupo que é um grupo de abastecimento do próprio grupo de oração, onde os dirigentes se reúnem, onde os coordenadores se reúnem para se reabastecer, para ouvir o Senhor, para se preparar para o grupo, para preparar os ministérios de um modo especial. Nos núcleos, nós não somente podemos, nós devemos, é uma necessidade, assim como é um crime o médico, o próprio dentista, não lavar as mãos, não desinfectar as mãos, assim como é um crime o médico ir para uma cirurgia sem desinfectar, é isso que se diz? Não é? A todos os instrumentais, porque senão ele vai causar infecção até não querer mais. Meus irmãos, é um crime para nós, um crime de igreja, nós não usarmos justamente dessa arma preciosa que é a oração, que é o cântico em línguas, para nos desinfectarmos, para desinfectar o ambiente, para levar realmente o ambiente propício, limpo, desinfectado para os nossos irmãos. A grande pena é que muitos de nós quisemos tanto orar em línguas. Para nós parece que era uma questão de honra orar em línguas, porque as pessoas oravam e a gente achava assim que era uma coisa tão linda, e claro que era tão lindo. Mas depois que a gente recebeu o dom, a gente fez que nem criança, que agora no Natal recebeu presentes, mas hoje, estamos bem perto do Natal, né? Já deixaram de lado os presentes, até presentes caros, eletrônicos, já estão lá estragados, jogados no canto, esperando o outro Natal. Por amor de Deus, a grande graça é que nunca houve na igreja, nunca houve no mundo
tanta gente orando em línguas como no nosso tempo, porque veja, lá no começo da igreja, todos os cristãos oravam e cantavam em línguas, mas o mundo não era tão grande, o mundo cristão não era tão grande. Hoje, graças a Deus, em todos os continentes há renovação, na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja oriental, graças a Deus, a renovação chegou lá, o derramamento do Espírito chegou a todos eles. Nunca houve tanta gente orando e cantando em línguas como nos nossos tempos. Por amor de Deus, usem desses dons, usem do orar e do cantar em línguas, em particular, sozinhos, dos nossos núcleos, nos nossos grupos, nos grupos onde é possível orar em línguas, orem e cantem. Eu não vou entrar em normas locais, claro, cada local vai ver a sabedoria de Deus, vai buscar a sabedoria de Deus, mas nós não podemos viver freados e freando-nos uns aos outros, pelo contrário, veja quantas coisas o nosso povo está vendo, não é? Não é verdade que hoje sessões espíritas, macumbaria da mais grossa, televisão mostra, o povo vê, e o povo vai ao vivo também, o povo vai aos centros, o povo vai aos terreiros e vê aquelas coisas terríveis, vê a própria manifestação do inimigo lá, e ninguém diz que aquilo vai assustar o povo. Quem é que vive proibindo isso? Ao passo que nós vivemos nos proibindo uns aos outros de fazer com que o povo veja o grande espetáculo que é o povo de Deus orando e cantando na linguagem do Espírito, na linguagem dos anjos, atraindo a presença dos anjos e não a presença dos espíritos malignos, atraindo a presença dos santos, atraindo a luta espiritual a favor nosso e a favor da igreja. Nós temos que deixar de ser tolos e temos que deixar de nos coibir e nos frear e nos amarrar. Claro, prudência sim, sabedoria sim, mas esses freios não, pelo contrário, é preciso, e o Senhor quer que nós oremos e cantemos em línguas, em particular, sozinhos, nos pequenos grupos, também nos grandes grupos, nas grandes assembleias. Eu digo a vocês, orem mais, cantem mais, abram-se mais à ação do Espírito, porque também a partir do dom de línguas, o Senhor abre para nós todos os outros dons. Mas como eu dizia, meus irmãos, a nossa geração é uma geração bem-aventurada. O que estou dizendo é que a nossa geração recebeu todas essas graças, a graça da santidade, a graça do apostolado, a graça da oração, a graça dos dons do Espírito, do derramamento do Espírito, a graça do dom de línguas, a graça de conversão, a graça de batismo no Espírito. A nossa geração é uma geração bem-aventurada. Agora eu trago o mas, justamente porque a nossa geração foi escolhida por Deus para receber esta grande graça, essa bem-aventurança. O inimigo, porque é inimigo de Deus, e porque é nosso inimigo, porque ele é sujo, porque ele é covarde, ele veio traiçoeiramente, e no meio de todo esse trigo, ele jogou o joio também. E é por isso que a nossa geração é uma geração misturada, é uma geração desencontrada, uma geração de muita santidade e uma geração de muito pecado, uma geração de muita fé e uma geração de muita incredulidade, uma geração muito santa, mas uma geração muito perdida, muito viciada, muito depravada. E de onde vem toda essa depravação, todo esse mal, toda essa incredulidade, toda essa revolta? Meus irmãos, tudo isto vem do joio que o inimigo jogou, justamente porque Deus já havia plantado na nossa geração o trigo. Vocês se lembram? Foi no finalzinho de 1950 e nos inícios de 1960 que Deus começou a preparar o canteiro para semear essa grande graça do derramamento do Espírito Santo. Vocês se lembram que foi escolhido como Papa João 23, um Papa velho já, um homem muito idoso, e que a igreja escolheu, os cardeais escolheram para ser um Papa de transição. Eles estavam despreparados para a eleição de um Papa, então elegeram João 23, confessaram isso.
Ele não ia ficar muito tempo no pontificado. Enquanto isso, eles se preparavam para eleger um outro Papa. Eles queriam um Papa de transição, e Deus deu à igreja um Papa de transição. Não no sentido que eles esperavam, mas a grande transição foi feita, a grande mudança aconteceu. A igreja realmente passou por uma transição, por uma transformação, passou. E a primeira inspiração de João 23 foi o concílio. Assustou a todo mundo, assustou os cardeais, assustou os bispos, mas o Papa muito firme, apesar de já ser idoso, apesar de ser muito bondoso, bonachão até, ele foi firme e foi ao concílio. O concílio aconteceu, Concílio Vaticano II. Quando o Papa preparava o concílio, ele mesmo compôs e escreveu com a sua letra uma oração. E nós mais antigos, de modo especial os que estavam nos seminários, nas casas religiosas, mas muitas paróquias que naquele tempo tinham bênção do Santíssimo e tinham reza de tarde, nós rezávamos aquela oração, pedindo pelo concílio e pedindo a Deus que derramasse sobre a igreja um novo Pentecostes, que desse à igreja um novo Pentecostes, e que se renovassem na igreja as maravilhas, os prodígios, os milagres que aconteceram no início da igreja. A igreja inteira pediu um novo Pentecostes, a igreja inteira pediu um derramamento do Espírito Santo, a igreja inteira pediu que se repetissem, que se renovassem na igreja os prodígios que aconteceram, os milagres que aconteceram no início da pregação do Evangelho, e Deus concedeu. Claro, a igreja inteira pedindo, a inspiração veio do Papa, inspirado pelo Espírito Santo, e a igreja pediu, é claro que Deus concedeu. Mal terminava o concílio, eu fui um padre de transição, né? Eu fiz a minha teologia de 61 a 64, durante o concílio. Eu me ordenei, ainda estava acontecendo o concílio. A minha primeira missa foi em latim ainda. Eu estava naquela transição, 64. O concílio continua ainda para frente. Em 67, o Senhor derramava na Igreja Católica o seu Espírito Santo. A renovação carismática começava, portanto, na geração de 60, 1967. Mas desde o comecinho, Deus já vinha preparando o canteiro. Não resta dúvida, o Concílio Vaticano II foi o canteiro preparado por Deus, para Deus poder derramar o seu Espírito. Ninguém semeia a semente boa sem preparar o canteiro. Deus preparou o canteiro através do concílio. A terra estava pronta, afofada, e Deus então veio e semeou. Mas justamente por isso, vocês se lembram bem, nos próprios anos 60, o inimigo veio com grande furor e ira sobre a nossa geração. E vocês se recordam o que aconteceu na geração de 60. Quem nasceu de 67 para cá, e muita gente levantou o braço, né, que nasceu de 67 para cá, não viveu isso, era nenezinho nesse tempo, mas já ouviram falar. Gente, o que aconteceu na geração de 60 não foi apenas um problema sociológico, não foi apenas uma questão de revolução musical, não, foi muito mais. O que aconteceu na geração de 60 foi o inimigo sabendo que pouco tempo lhe restava, como está aqui no livro de Apocalipse, sabendo que pouco tempo lhe restava, e sabendo que Deus já havia semeado na igreja o seu Espírito. Deus já estava derramando o seu Espírito, como tinha derramado somente lá no começo da igreja. Ele viu, o meu tempo está no fim, a minha hora está no fim. Ele percebeu bem, por isso, traiçoeiramente, ele veio sobre a nossa geração com grande furor e ira. Não duvidem, toda aquela revolução que aconteceu naquele tempo era uma revolução, tem sido uma revolução diabólica. Ele jogou todo o veneno dele em cima de nós. O que aconteceu com as drogas, porque foi lá naquele tempo que começou. Não era só a música, não era só o rock. Não temos nada contra o rock em si, mas não era apenas uma música alienante, não era apenas uma música barulhenta, não.
Atrás disso havia toda uma ação maligna, mas disfarçando com música, disfarçando com um embalo novo que atraía a juventude. Nós sabemos tudo que começou a acontecer a partir dos anos 60 quanto à droga, e veja quantos estragos ela já fez. A nossa geração é uma geração estragada, a nossa juventude é uma juventude estragada. Há muitos adultos hoje estragados, e muitos vieram desde aqueles anos 60, de estrago em estrago, em estrago, em estrago, e muitos hoje são estragados por tudo aquilo que começou lá nos anos 60, e eu nem preciso ficar descrevendo. Todos os desmandos no campo da sexualidade. Claro, o sexo é uma coisa linda, é um dom de Deus, mas todo esse desmando na sexualidade começou nos anos 60. Toda aquela liberação, aquela libertinagem que começou a acontecer. Todos aqueles conceitos, aquela mudança de mentalidade que foi acontecendo, meus irmãos, era uma coisa maligna. Para acabar com a coisa mais linda que Deus deu ao homem e à mulher, porque realmente o dom de cooperar com Deus na geração de filhos, para dar filhos a Deus. Para dar filhos a Deus, Deus precisa do concurso do homem e da mulher, da união do homem e da mulher, através da beleza que é o sexo. O inimigo quis justamente enxovalhar a coisa mais linda que Deus deu à humanidade, porque ele vai direto nas coisas lindas que Deus fez. Ele vai direto para destruir o bonito que Deus criou. E os nossos jovens foram os que mais sofreram nisso tudo. Não duvide a revolta que foi jogada no coração da nossa juventude. Era uma coisa maligna, não era apenas um fato sociológico. E através disso, todo esse conflito de gerações, de jovens com os pais, dos pais com os jovens, não era apenas um problema sociológico, não era apenas uma questão de gerações distantes, era muito mais. Era ele que é o diabolos, aquele que divide, aquele que separa, enquanto Deus é amor e Deus é diálogo. Deus une as pessoas. Ele é o diabo, ele separa, e quer separar aqueles que estão mais juntos, quer separar aqueles que são pais e filhos, os pais que geraram os filhos, e ele quer separá-los. Não duvide que todo o conflito que começou a acontecer entre os casais, e toda essa miséria que foi acontecendo de infidelidade, quedas de casais, desmoronamento de famílias, tudo isso foi o inimigo de Deus e nosso que foi construindo. Deus uniu e ele veio para separar. Ele é o diabolos, o separador. Ele veio para rasgar, ele veio para dividir aquilo que Deus havia unido. Para quê? Para estragar conosco, para estragar com a nossa geração, para estragar com a obra linda de Deus. Ele fez tudo isso traiçoeiramente, vergonhosamente, covardemente, porque Deus havia plantado sobre nós o trigo lindo do derramamento do seu Espírito. E por isso a nossa geração ficou uma geração conflitante, onde coisas lindas aconteceram com a nossa geração, e onde coisas desastrosas aconteceram e acontecem com a nossa geração. Mas meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos anunciando que este tempo está por terminar. Não sei se você sabe, o Papa Leão XIII foi o Papa que fez a virada do século, de 1800 para 1900, aquele Papa que fez a Rerum Novarum, coisas novas, uma encíclica social maravilhosa, um Papa muito pé no chão, um Papa muito cabeça aberta, um Papa que falou do tipo que ele falou no final do século passado e comecinho desse século. Tinha cabeça aberta, tinha pé no chão e tinha o dom do Espírito Santo. E o próprio Papa, veja bem, não foi uma pessoa qualquer, não foi um alienado qualquer. O próprio Papa recebeu de Deus esta visão. Ele teve a visão de Satanás se aproximando diante do altar de Deus, diante do trono de Deus, e desafiando a Deus,
Se o Senhor me conceder um tempo e me der liberdade, eu vou destruir a igreja e vou conquistar o mundo. E disse o Papa, ele fez o desafio e Deus aceitou o desafio e lhe disse: eu lhe dou um tempo, eu lhe dou um século, mas você não vai destruir a igreja. E o Papa viu em visão esse desafio e a resposta de Deus. Por isso é que Leão XIII, e muitos de nós rezamos, ele compôs aquela oração que nós rezávamos no final da missa antigamente, antes do concílio. Era uma verdadeira oração de exorcismo, pedindo a Deus que nos libertasse do demônio, dos ataques do demônio sobre nós, sobre a igreja. E pedíamos, suplicávamos ao Senhor, pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo para a defesa da igreja. O Papa fez isso por causa da visão que ele teve. Que século era este? Leão XIII viveu justamente no final do século 1800 para o começo de 1900, que é o século que estamos vivendo. Que século é esse? É o nosso século. É o nosso século. Interessantíssimo é que agora, nas aparições de Medjugorje, Nossa Senhora voltou a falar disso. Falando a uma das videntes, ela disse: um dia Satanás se aproximou do trono de Deus. Ela não falou de Leão XIII, apenas Nossa Senhora contou para ela: um dia Satanás se aproximou do trono de Deus e lhe fez um desafio: se o Senhor me der um tempo, eu vou destruir a igreja e vou conquistar a humanidade. E disse Nossa Senhora, aquela vidente em Medjugorje, Deus aceitou o desafio, mas disse a ele: tu não vencerás, tu não destruirás a igreja. E disse Nossa Senhora: este tempo está no fim. Este século que Deus deu a Satanás é o século em que vocês estão vivendo. E disse: é por isso que existe tanta revolta, é por isso que existe tanto vício, é por isso que existe tanta prostituição, é por isso que existe tanta desunião de casais e casamentos e lares desmoronando, é por isso que existe tantas guerras, tanta miséria, é por isso que existe tanta tristeza neste mundo. Mas Nossa Senhora disse: tudo isto está no fim. O tempo que Deus concedeu a Satanás nesse desafio já está no fim, disse ela, já está no fim. E disse: quando acontecerem as coisas que eu disse a vocês e que mandei vocês guardarem em segredo, então sim, aquilo que eu disse em Fátima vai acontecer. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E uma segunda coisa ligada a essa: faz pouco tempo que eu soube disso. João Paulo II, numa refeição, conversando com alguns bispos e cardeais na refeição, dizia a eles: Lúcia, aquela que teve as visões em Fátima, junto com os outros dois pastorinhos, contra tudo que nós pensávamos, confidenciou a mim, disse o Papa João Paulo II, ela atualmente tem aparições de Nossa Senhora todos os dias. Como acontece lá em Medjugorje, ela tem aparições de Nossa Senhora diárias. E disse o Papa: ela me confidenciou que este tempo em que nós estamos vivendo debaixo da opressão de Satanás está no fim, que muito em breve vai acontecer o que ela anunciou em Fátima: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Meus irmãos, tudo isso para dizer a nós que este tempo está no fim, graças a Deus. Graças a Deus. O que está em Apocalipse 20 está por acontecer. E o que é que está em Apocalipse 20? Veja comigo rapidinho. Apocalipse, capítulo 20. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Veja bem,
Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. O que é que a palavra está dizendo a esse respeito? Enquanto o inimigo desafiou Deus, e Deus lhe concedeu um século, e esse tempo está no fim, o Senhor já está anunciando para nós que muito em breve Satanás vai ser acorrentado e vai ser colocado de novo nos abismos, graças a Deus. E a miséria e a opressão, a miséria espiritual, a miséria moral e a opressão maligna que nós estamos vivendo vai terminar dentro em breve. E veja, não se trata de fim de mundo, porque Deus diz que haverá ainda um milênio. Claro, não vamos considerar isso 1000 anos exatinhos, mas Deus quer dizer, não é 3 anos, não é 40 anos, e nem é mesmo um século. Deus tem para nós pela frente um milênio inteiro, pelo menos 1000 anos inteiros de libertação, onde nós não estaremos mais debaixo do tacão do inimigo, graças a Deus, meus irmãos. Portanto, e aí está a palavra de Deus para nós. Meu irmão, minha irmã, a coisa tem sido muito dura, para você particularmente, para você em família, para você como jovem, para você como rapaz, para você como moça, para você que namora, para você que é noivo, você que é noiva, para você que é casado. As coisas não estão fáceis, para nós na igreja as coisas não estão fáceis, a tentação é terrível, e de todos os lados a tentação nos quer pegar e nos destruir, e parece que nós não vamos ter força, mas o Senhor diz, este tempo é muito breve, é por pouco tempo, meu irmão, é por pouco tempo, minha irmã. Aguenta firme, não cede, não volta atrás, não, pelo amor de Deus, não volta atrás, não se entregue. A tentação é cruel, a tentação nos bate por todos os lados, é na sexualidade, é nos ressentimentos, é nos ódios, é nas brigas, é de todas as maneiras, é na malícia, são 1000 coisas nos atrapalhando, nos prendendo, é o mundo nos atraindo, é o dinheiro nos atraindo. Aguenta, meu irmão, aguenta, minha irmã, é por pouco tempo, logo virá a libertação. E é o Senhor de 1000 formas dizendo que é por pouco tempo. Aguenta. E Deus prendendo o inimigo, devolvendo o inimigo para os abismos, pela graça de Deus, Ele vai lavar este mundo, Ele vai lavar a face da terra. Deus não aguenta mais ver a sujeira com que o inimigo emporcalhou a face da terra. Ele vai lavar a face da terra. E veja, depois do capítulo 20, o que é que vem? Vem o capítulo 21, e como é que começa o capítulo 21? É João dizendo, vi então um novo céu e uma nova terra. Meu irmão, minha irmã, não somente um novo céu, mas também uma nova terra. E se você vai acompanhando toda a leitura desse capítulo 21, você vai ver, haverá um encontro maravilhoso entre o céu e a terra. As coisas divinas vão se unir às coisas humanas. O mundo sobrenatural vai se unir ao mundo natural. Os céus e a terra vão se unir, e nós teremos dentro em breve a coisa mais linda que Deus podia nos fazer. Tudo nos leva para esse tempo novo, para céus novos e terra nova, para um mundo novo, para a civilização do amor. Tudo isso está perto, mas agora, nesses últimos tempos, a luta é renhida, a luta é dura. Por isso, aguenta, meu irmão, aguenta, minha irmã. Una-se ao Senhor, una-se ao Espírito, una-se à Eucaristia, busque a Eucaristia, reze, una-se a Maria, consagre-se a Maria, entregue-se a Maria, reze o terço, reze por você, reze pela sua família, reze pela sua comunidade, e com a sua comunidade, reze o terço, reze com Maria, reze porque ela é a grande vitoriosa das batalhas de Deus. É uma luta renhida, e quanto mais estiver no fim, mais duro vai ser, porque o inimigo não vai se entregar facilmente, não. Quanto mais ele percebe que o seu tempo está no fim,
E quando Maria vier e pisar na cabeça da serpente, ele vai dar muitas rabadas para um lado e para o outro. Não vai ser fácil, mas ele vai ser vencido. A cabeça da serpente vai ser esmagada e a libertação dos filhos de Deus vai acontecer. E é por isso que nós que estamos vivendo esses últimos tempos, precisamos ser muito do Senhor. Não é à toa que Ele derramou sobre nós o seu Espírito e nos deu as mais lindas graças e bênçãos que nós podíamos calcular. Para quê, meu irmão? Para quê, minha irmã? Para você aguentar firme e para você ser cheio de salvação para muitos que precisam. O seu aplauso fecha a nossa palestra. Então fique com isso. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Nós somos uma geração bem-aventurada, mas uma geração muito espezinhada. Aguenta firme, porque tempos novos virão. Porque um céu novo e uma terra nova virá. Um mundo novo virá. A civilização do amor virá. A humanidade nova virá. Tudo isso nós temos pela frente, mas é preciso aguentar firme, e para isso o Senhor deu à nossa geração a coisa mais preciosa, o seu Espírito e os dons do seu Espírito Santo. Deus escolheu você para se salvar e salvar muitos. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.